Salve galerinha! Voltamos depois de falar de Selic, Selic Over, Selic Meta, né? Não confunde com a clearing da Selic, se precisar volta nos outros conteúdos. Agora é hora de falar do Copom. Copom, Comitê de Política Monetária, que a gente já falou na última aula, que é o Copom, né? Que define a Selic Meta, ou é a Selic Over? Meta? Over, meta, over. Meta, claro que é a Selic Meta, a Selic Over é a média das negociações, não esquece, segue em frente, o Copom então, ele é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, é ele que tem que cumprir a meta da inflação. Lembra que o Banco Central tem uma meta de inflação que ele precisa alcançar, que em 2021 foi pelos ares, 2022 já foi dito que vai pelos ares também, e o Banco Central hoje já está pensando em talvez chegar na meta de 2023, existe uma meta, ele tenta chegar naquela meta. Inclusive, a meta da inflação ela tem normalmente um ponto percentual para cima ou para baixo, uma margem de segurança aí que o Banco Central pode chegar. Mas o Banco Central, o presidente do Banco Central diz assim, como é que eu vou fazer isso? Cara, para eu conseguir alcançar essa meta, eu preciso de pessoas me dizendo o que fazer. Eu preciso de um comitê. É isso aí, eu reúno as pessoas inteligentes. Quem? O presidente e os diretores do Banco Central. Já vamos adiantar um pouquinho aqui, ó. O presidente e diretores do Banco Central fazem parte do Copom, Comitê de Política Monetária. Eles se reúnem, então, a cada 45 dias para definir a questão da Selic Meta, com o objetivo de que cumprir a meta da inflação. Olha como fica mais fácil quando você entende. É a galerinha do Banco Central, mas que se reúnem numa comissão, os bambambãs, os caras inteligentes, para definir a taxa Selic e com isso conseguir cumprir a meta da inflação. É também função do Copom, o Comitê de Política Monetária, implementar a política monetária no país. Se ela vai ser uma política monetária expansionista ou uma política monetária contracionista. Normalmente esse não é um conteúdo que cai na sua prova de CPA 10, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa questão de política monetária expansionista e política monetária contracionista para você entender na prática como as coisas acontecem. Não adianta ficar só no mundo das ideias, ficar só aqui na decoreba, porque na sua prova existem muitas formas da Ambima te perguntar a mesma coisa. E se você não souber, sentou na graxa, um abraço. Não é por causa de uma questão, às vezes, que você vai ser reprovado, mas se você errar mais do que 30% das questões, infelizmente, você vai ter que pagar novamente a inscrição e buscar novamente a sua certificação em uma outra prova, por isso se prepara bem, entende bem e depois parte para cima em simulados. Continuando aqui, então a gente já falou, mas além de implementar a política monetária, o Copom ele define a Selic, certo? Naquela reunião, esse comitê se reúne e diz assim, olha só galera, a inflação, análise de inflação, que é isso que eles fazem. Então aqui, ó, esses diretores vão dizer assim, olha, a inflação tá pegando, a inflação tá exatamente, a inflação tá daquele jeito, então o que eu faço? Eu preciso subir essa taxa. Olha só, as pessoas estão consumindo pouco, tá começando a sobrar produto, a inflação tá muito baixa, então eu preciso aí reduzir a taxa básica de juros para que eu consiga estimular o consumo. O outro indivíduo diz assim, olha só, falando em desemprego, cara, o desemprego está alto, olha, o desemprego está baixo, a gente conseguiu fazer isso com base nessas informações, nessa análise de cenário é que eles definem a taxa Selic e o seu viés, se é um viés de alta ou um viés de baixa. Normalmente, após a reunião do Copom, que acontece numa terça e quarta-feira, na semana seguinte, na terça, estourando quarta-feira, mas na terça-feira, sai também da semana seguinte a ata da reunião do Copom, onde eles falam sobre tudo que foi decidido ali e principalmente qual é o viés. Olha só, seguindo assim, na próxima reunião a gente não precisa mexer nada. Tá tudo tranquilo, eu acho que na próxima reunião eu não preciso mexer. Não, na próxima reunião eu preciso subir um pontinho aqui. Na próxima reunião eu vou baixar meio ponto percentual ou 50 base points, né? Como você também pode ouvir falar aí no mercado financeiro. Então essa é a ideia do Copom, entender o que é o Copom. Se não quiser entender na prática, pode pular a próxima aula que a gente vai falar de política monetária, contracionista e expansionista. Se não, acompanha a gente aqui. Até a próxima aula. Um abraço!